Amém? Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos bem-vindos mais uma vez à casa do Senhor. Estarmos aqui no seu santo dia. Louvado seja Deus pela sua presença. Irmãos, nesta manhã nós iremos estudar um assunto muito importante. Hoje nós recapitulamos um pouco disso na lição da escola sabatina, que tratou sobre a apostasia do povo. E a gente viu ali muitos aspectos importantes na reforma que Neemias estabeleceu no meio do povo de Deus. Uma reforma que não envolvia somente construções, tijolos, cimento, não envolvia somente a cidade, o templo e os muros, mas envolvia também uma reforma interior no povo de Deus, um retorno aos princípios da causa de Deus. Hoje nós iremos tratar sobre um assunto muito importante. Por que o sábado será a pedra de toque na última controvérsia? Nós iremos estudar sobre esse assunto. Por que o sábado? Qual a importância? E por que ele vai sofrer um ataque frontal de Satanás e de todos os poderes que regem este mundo, no final agora do grande conflito? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18, vamos ler o verso 4 e verso 5. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse 18, verso 4 e verso 5. Está escrito assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Capítulo 18, irmãos, de Apocalipse, ele tem uma relação íntima com Jeremias capítulo 51 e trata da queda de Babilônia. A queda de Babilônia. O que nos chama a atenção neste verso é que Deus chama um povo que ele diz ser povo dele para sair de Babilônia. O livro Grande Conflito, irmãos, diz que a grande massa de salvos ainda se encontra no convívio em Babilônia. Muitas pessoas vão sair do meio de lá, da grande Babilônia, a igreja católica e todas as igrejas protestantes caídas. Deus fala: sai dela, povo meu. Agora, o verso 5 diz o seguinte: porque os seus pecados se acumularam até o céu. Essa expressão, irmãos, também é utilizada, eu acho que os irmãos lembram, da destruição de Sodoma e Gomorra. Deus mandou mensageiros para visitar a cidade, porque o clamor daquela cidade subia até o céu. Gênesis capítulo 19, verso 13. Mas aqui não se trata de uma cidade, a cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia já está em ruínas. Aqui se trata da Babilônia mística, um poder que se levanta contra o governo de Deus, em oposição à lei de Deus e ao governo de Deus. E aqui diz que os pecados dela se acumularam até o céu. O que significa os pecados se acumularam até o céu? Existe uma medida, irmãos. Existe um ponto em que a humanidade não pode ultrapassar. Quando este ponto ultrapassou, Deus enviou o dilúvio. Em outro momento, a destruição sobre Sodoma e Gomorra. E este mundo, irmãos, encabeçado por Babilônia, o falso profeta, a besta, o anticristo, eles levarão este mundo para uma apostasia tão grande que a medida da iniquidade delas vai ser alcançada. E Deus diz que os pecados de Babilônia se acumularam até o céu, e ele se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Apocalipse 18 fala sobre a destruição de Babilônia. Apocalipse 17 descreve esta grande meretriz e as suas características. Agora, quando é
que esta medida vai ser chegada até essa medida. Quando? Os pecados de Babilônia se acumularão até o céu. O grande conflito, irmãos, o livro Grande Conflito, diz que quando a lei de Deus for invalidada entre os homens, for pisada oficialmente através de leis humanas, a medida terá chegado até o fim e a desolação tomará conta da face da terra. O homem terá se afastado demais de Deus e expulsado, entre aspas, Deus da terra. Agora, como o sábado, o que o sábado tem a ver com isso? Por que o sábado? É sobre isso que nós iremos estudar, irmãos, esta manhã. Porque ele vai ser a pedra de toque nessa controvérsia final entre o bem e o mal, entre Satanás, um poder derrotado, e Jesus, representando o reino de Deus. O livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Abra sua Bíblia comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Este capítulo fala sobre a volta de Jesus, a vinda do Senhor. Mas ele dá uma característica muito interessante. Verso 3, fala assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto que, irmãos? A vinda de Jesus. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o que, irmãos? A apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes da volta de Jesus, haverá a apostasia. Foi o assunto, a temática da lição que nós recapitulamos hoje, a apostasia do povo. O mundo cristão que diz ser seguidor de Cristo vai se apostatar. Ou seja, vai abandonar a lei de Deus, os princípios, a fé que uma vez foi dada aos santos. A volta de Jesus não vai acontecer sem que antes aconteça a apostasia. Irmãos, o livro de Lucas, capítulo 4, nos dá uma informação muito importante para entendermos esta apostasia e esta rebelião contra o governo de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, versos 5 a 7. Lucas capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Uma das tentações nos chama bastante atenção, as palavras que Satanás proferiu para Jesus. Lucas capítulo 4, todos encontraram? Vamos ver o verso 5 ao verso 7. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi o que, irmãos? Entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Dois pontos interessantes. O grande conflito, irmãos, envolve a adoração. O ser humano adora um dos lados, inevitavelmente, querendo ou não. Quando você analisa Apocalipse capítulo 12, 13 e 14, você percebe que o que está no centro do grande conflito é a adoração. Deus merece ser adorado, Apocalipse 4:11, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Mas quando você vai em Apocalipse 13, você vê os poderes do mal lutando e forçando. Vai chegar um momento que irão forçar a humanidade a adorar a besta e consequentemente Satanás. Então a adoração está no centro do conflito. Por isso que Satanás falou que se prostrado me adorares. É o objetivo dele, a adoração. Mas um aspecto importante está no verso 6. Ele mostrou, irmãos, todos os reinos do mundo. Uma visão panorâmica para Jesus na tentação do deserto. E ele disse assim no verso 6: porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. O que isso significa? Que após a queda do homem, irmãos, após a queda dos nossos pais no Éden,
Satanás alega que este mundo aqui é de quem? É dele. Olha o que fala aqui. Porque ela me foi entregue. Ele alega que este mundo é dele e que os homens são seus súditos. O livro Desejado de Todas as Nações, na página 114, capítulo 12, esclarece um pouco mais sobre isso. Olha o que está escrito. Depois de tentar o homem a pecar, Satanás reclamou a terra como sua e intitulou-se príncipe deste mundo. Havendo levado os pais da nossa raça à semelhança com a sua própria natureza, julgou estabelecer aqui o seu império. Declarou que os homens o haviam escolhido como seu soberano. Através do seu domínio sobre os homens, adquiriu um império sobre o mundo. Cristo viera para desmentir a pretensão de Satanás. Então, irmãos, após a queda dos nossos pais, após o lapso que ocorreu lá no Éden, Satanás alega que este mundo aqui é dele e que os homens são seus súditos. Agora raciocinem comigo, irmãos. Se Satanás entende que este mundo é dele e que a humanidade são súditos seus, naturalmente Satanás derrubaria todos os pilares, os princípios que Deus estabeleceu onde? Lá no Éden, quando criou este mundo. Deus criou este mundo, o universo e todas as coisas. Ele é dono de tudo. Mas se após o pecado Satanás entende que este mundo passou a ser dele, seu império, naturalmente ele ia quebrar, destruir tudo que Deus estabeleceu lá no princípio da criação. Porque esses princípios de Deus entram em conflito com o reino de Satanás. Será que isso aconteceu, irmãos? E o que o sábado tem a ver com isso? Porque o sábado vai ser a pedra de toque, a última grande controvérsia. Por quê? Algumas vezes, estudando com alguns irmãos, gosto muito de estudar sobre profecias, e alguns irmãos tinham dificuldade de entender, mas por que o sábado? O que o sábado tem a ver com o conflito final? O final entre Satanás e o povo de Deus e o governo de Deus. O que tem a ver? Não tem nada a ver. Aparentemente, irmãos, para muitos irmãos, decreto dominical não tem nada a ver. Eu conheço adventistas que não acreditam na decreto dominical, nesta profecia. Nós vamos ver por quê. Não esqueça, Satanás entende que esse mundo é dele. Então, tudo que Deus estabeleceu, ele vai, derrubar e estabelecer segundo o que ele pensa, segundo as leis dele mesmo, e não a lei de Deus. Primeiro pilar que Deus estabeleceu lá no Éden, são 7, e vamos ver aqui de forma bem sucinta e objetiva, ok, irmãos? Primeiro pilar, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Primeiro pilar do governo de Deus que ele criou, que ele levantou quando estabeleceu este mundo. Irmãos, quando Deus criou este mundo, ele montou uma sociedade que funciona, que dá certo. Preste atenção no que eu vou dizer. Governo nenhum na face da terra vai conseguir fazer a humanidade viver com justiça, sem desigualdades sociais, sem injustiça social, se não seguir o que Deus estabeleceu lá no início, quando ele criou o mundo. Tudo que Deus estabeleceu aqui em Gênesis é a fórmula que funciona, que dá certo. Nós vamos ver como Satanás mudou tudo isso aqui e o que tem a ver com o sábado. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro ponto, irmãos, primeiro pilar que Deus estabeleceu lá no Éden. Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz, irmãos, o salmista diz que a palavra de Deus criou todas as coisas. Ele falou e as coisas vieram a acontecer. Ele é o Criador. Ele merece a nossa adoração porque Ele criou todas as coisas. O universo, tudo.
após o pecado, irmãos, será que este conhecimento sobre Deus como Criador de todas as coisas se mantém em nossos dias? Sim ou não? As pessoas acreditam que Deus é o Criador de todas as coisas? Muitas pessoas acreditam, mas a grande maioria das pessoas, da população da Terra, entende que este mundo não foi criado por Deus, irmãos. Aí existem teorias. No primeiro ano do ensino médio, estudando biologia, lá tinha um capítulo que falava a origem da vida. E lá tinha várias teorias de como as coisas iniciaram, o princípio de todas as coisas. A biogênese, geração espontânea, e lá tem um monte de teorias. O Big Bang, o evolucionismo, menos de que Deus criou todas as coisas. Então este primeiro pilar aqui, Deus como Criador, Satanás já o quê? Derrubou. Primeiro pilar. E instaurou no lugar do criacionismo o quê? O evolucionismo. Segundo pilar, irmãos. Segundo pilar. Capítulo 1, verso 26. Leia comigo. Não desmarque aí Gênesis, tá? Nós vamos ler alguns versos desses primeiros capítulos. Gênesis capítulo 1, verso 26. Segundo pilar. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Segundo pilar, irmãos, que após o pecado Satanás derrubou. O homem tem domínio sobre a natureza. E o homem é o representante de Deus neste mundo. O representante do governo de Deus no universo, o homem é o representante. Isso nós vimos aqui quando o verso 26 diz: tenha ele domínio. Adão, irmãos, era para ser o governador deste mundo, o representante de Deus. Após o pecado, essa faixa de representante e governador deste mundo passou para quem? Satanás. Você lembra do texto lá de Jó? Quando os filhos de Deus compareceram diante de Deus? Quem foi representando essa terra aqui, irmãos? Satanás. Eu vim de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele dizia: ali é o meu território, eu sou o representante deste mundo. Irmãos, que miséria para nós ter como representante Satanás. Mas quando o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, venceu o pecado, essa representação que Satanás usurpou de Adão, Jesus tomou para si. A Bíblia diz que hoje existe um intercessor entre Deus e o homem. Quem? Jesus. Amém? Então este pilar aqui, irmãos, que Satanás derrubou após o pecado, o nosso Senhor Jesus Cristo tomou para si. Ele hoje é o nosso representante, membro da nossa raça humana, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue, intercede por nós da mansão celestial, e um dia vai voltar para nos buscar novamente. Junto, irmãos, desse pilar que Satanás tentou derrubar e Jesus trouxe para si, ele trouxe a mensagem do panteísmo. Nós lemos no verso 26 que o homem tem domínio sobre a natureza. Quando Deus criou as coisas, irmãos, todas as coisas, é como se fosse um pai arrumando um quarto para a vinda do seu filho. Quando um casal vai ter um filho, o que ele costuma fazer? Ele arruma um quarto, né, irmãos? Um quartinho, arruma ali a cama, os móveis, todas as coisas para a chegada do filho. Antes de Deus criar o homem, o que ele fez? Ele preparou toda a natureza, o sol, a lua, um jardim, o quarto para a vinda do filho. A natureza a serviço, dando testemunho de Deus e a serviço do homem.
O homem teria domínio sobre a natureza. Satanás vem e traz uma mensagem do panteísmo. Sabe o que o panteísmo coloca? É uma filosofia que acredita que o universo e Deus são a mesma coisa. Eu, você, aquela árvore, o poste, essas paredes, os animais, tudo isso é Deus. Deus está em tudo e em todos. Você entende por que Satanás, irmãos, vai derrubando os pilares que Deus estabeleceu no Éden? Porque ele entende que este mundo aqui é dele. Então tudo que Deus estabeleceu, ele tenta derrubar. Terceiro pilar, Gênesis 1, 29. Abra sua Bíblia. Verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dão fruto, as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para... Então, irmãos, lá no Éden, Deus estabeleceu um terceiro pilar, uma alimentação original. Deus estabeleceu um tipo de alimentação para o homem. Alimentação que iria lhe dar vigor físico, mental. Tudo aquilo que dá fruto, que dá semente, que é fruto, todas as árvores, isso vos será para mantimento. Quando você vai para Isaías 65, 66, Apocalipse 22, você vê que não haverá mais morte, inclusive de animais. Que a árvore da vida, os seus frutos que dão de mês em mês 12 frutos, servirá para alimento. Então, a alimentação do Éden e a alimentação do novo mundo é a mesma. Agora, depois da queda do homem, Satanás tomou providência para desvirtuar a alimentação original que Deus estabeleceu lá no Éden. O terceiro pilar da sociedade que dá certo, que funciona. E aí o livro Patriarcas e Profetas, falando da corrupção do gênero humano na geração do dilúvio, coloca lá, irmãos, que aqueles homens eram extremamente carnívoros, e aquilo tirou deles a afeição natural pelo semelhante. Um dia desse a gente estava lá no trabalho, estava conversando com um amigo, ele falando que o preço da carne está muito caro. R$25, eu acho que está mais caro, né, irmãos? 27. Você sabe por que está caro? Por quê? Existem, irmãos, existem pessoas aqui, não é só aqui na nossa cidade, em várias partes do Brasil, que elas têm muita terra. E essa terra, eles desmatam, destroem, derrubam palmeiras, tudo, a vegetação nativa, para quê? Para criar pasto. Desculpa, criar pasto. Colocar animais para vender tudo aquilo que o animal oferece, né? Leite, carne, etc. Mas principalmente a proteína animal, carne. Agora, irmãos, a grande maioria dessa produção vai para onde? Vai para o exterior. Quando você vai aqui, ó, de Codó para o 17, você vê uns clarões, né? Você acha que aqueles animais que estão sendo criados, aquela carne de primeira, vem aqui para o frigorífico? Vai para o exterior. Só aqui no Maranhão, irmãos, eu estava olhando na internet, um grande agropecuarista vendeu milhares e milhares de cabeças de gado e mandou por navios para a Turquia, para a China. Então, o que está acontecendo? Olha só como isso vai destruir, irmãos, a natureza. Por causa de uma alimentação que Deus não estabeleceu no Éden, o homem destrói a natureza, destrói a sua saúde, desaloja moradores, causa conflitos. Para quê? Para vender para fora, para ganhar dinheiro. Enquanto isso, a grande parte da população fica com um produto de segunda ou de terceira a altos preços. E aí o produtor comum, que cria seus animais, não consegue abastecer os mercados, o preço aumenta.
Irmãos, isso vai piorar. Isso traz muitos conflitos no meio da sociedade. Se nós voltássemos para o que Deus estabeleceu no Éden, isso não iria acontecer. É um dos pilares que Deus criou que Satanás, derruba. Alimentação original. E hoje a gente vê como um apetite pervertido está causando tantos problemas na sociedade. Quarto pilar, Gênesis capítulo 2, verso 8. Abra sua Bíblia. Está escrito assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verso 15: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e... Irmãos, quando Deus criou este mundo, qual foi o lar que Deus preparou para que o homem habitasse? Um jardim, um campo. Quando Deus criou o homem, Ele preparou um grande condomínio para colocar o homem? Será que ele preparou uma grande metrópole, com casas em cima umas das outras, pouco espaço, muito calor, muita poluição, muito barulho, criminalidade, prostituição? Esse foi o ambiente que Deus preparou para colocar o homem? A Bíblia diz que Ele plantou um jardim no Éden e colocou o homem que tinha formado. Irmãos, foi derrubado? O quarto pilar, vida no campo. Vida no campo. O livro Eventos Finais tem um capítulo que fala só sobre isso. Vida no campo. Deus nos formou, irmãos, para que nós estivéssemos em contato com a terra, com a natureza, com o mato, para nós dependermos de Deus. As pessoas, irmãos, que vivem no campo têm uma experiência mais íntima e próxima com Deus, porque elas dependem da chuva, do sol, do clima, dependem de Deus para sobreviver. Deus não criou as cidades. Você sabe quem foi o primeiro a criar cidades? Depois você lê em casa, Gênesis 4,17. Foi Caim, aquele que se rebelou contra Deus e criou uma linhagem que foi rebelde contra Deus. Gênesis 4,17 diz que ele criou uma cidade cujo nome era o nome do seu filho, Enoque. Outra grande cidade que se levantou na Bíblia em oposição a Deus está em Gênesis capítulo 11, Babel. Gênesis capítulo 11. E quando você vê lá o que está escrito em Gênesis 11, você vê que aqueles construtores, cujo o grande líder era Nimrod, o objetivo deles era, lá fala assim, tornar célebre o nosso nome, irmão Fernando. Então a cidade, irmãos, é um local em que o homem é exaltado. Quando você olha no campo, nós estamos olhando aqui, árvores, o vento. Você lembra de quem? De Deus. Agora, quando você está numa grande metrópole e vê grandes obras e vê grandes estruturas, você lembra de quem? Do homem. As cidades são locais que tornam célebres o nome do homem. O mesmo livro grande, Eventos Finais, que eu citei para vocês, fala que as cidades é o centro de todo tipo de corrupção, de crime, de pecado. Irmãos, os juízos de Deus cairão nestes locais onde a lei de Deus está sendo mais pisada. Esse é o quarto pilar. Vamos para o quinto. Gênesis capítulo 2, verso 24. Gênesis capítulo 2, verso 24. Está escrito: Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois o que, irmãos? Qual é o quinto pilar que Deus estabeleceu no Éden, na sociedade que funciona? O casamento monogâmico e o que? Heterossexual.
o casamento monogâmico e heterossexual. Eu pergunto para os irmãos: esse pilar foi derrubado por Satanás? Foi? Irmãos, no meio do ano de 2015, os Estados Unidos, a Corte Suprema dos Estados Unidos, legalizou o casamento com pessoas do mesmo sexo. Então, irmãos, o que tem a ver os Estados Unidos com a gente? Não tem nada a ver com a profecia. Tem, irmãos, os Estados Unidos são a segunda besta de Apocalipse 13. Tudo que acontece nos Estados Unidos é importante quando se trata de profecia bíblica. E quando os Estados Unidos fazem uma coisa, o mundo inteiro faz o quê? Segue. Se os Estados Unidos lançar um tênis da Nike, não passa muito tempo, esse tênis está aqui em Codó, Maranhão. Quando eles, irmãos, legalizaram o casamento homossexual, e olha que os Estados Unidos é considerado um país protestante, mas a maioria da Corte Suprema, que seria o nosso Tribunal Superior de Justiça aqui no Brasil, não é protestante, é católico, a maioria é católica. Eles aprovaram o casamento homossexual no governo de Obama. O mundo inteiro, irmãos, passou a legalizar e abraçar essa mesma mensagem. Lembre-se, Deus estabeleceu um pilar lá no Éden, casamento entre homem e mulher. Não foi assim que falou? Deixe o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão uma só carne. Casamento monogâmico, ou seja, entre duas pessoas. E heterossexual, pessoas do sexo oposto. Hoje, irmãos, você vê por aí as leis humanas legalizando casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora, não precisa ser só dois também, pode ser 3, 4. Tudo aquilo que Deus estabeleceu no Éden, irmão, Satanás foi, quebrando. No Brasil já tem. No Brasil já tem. Culpado disso também somos nós, né? Como eleger alguém que segue esses princípios, né? Temos que tomar muito cuidado com isso, viu, irmãos? Elegeu a própria pessoa que era do mesmo nível. E ela não tutubiou a criar uma lei e assinar. Para legalizar. Agora imagine se você fosse um juiz adventista cristão, tem seus princípios, e você se negasse: olha, eu não quero fazer esse casamento. A justiça hoje obriga você a fazer o casamento. Então, irmãos, vejam que o grande conflito, ele vai acontecer em que sentido? Leis humanas vão levar você e eu, o povo de Deus, a quebrar nossa liberdade de consciência e transgredir a lei de Deus. Isso vai gerar um conflito com o povo de Deus. Penúltimo pilar, irmãos. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 16 e verso 17. Está escrito: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vemos aqui, irmãos, dois aspectos importantes que Deus estabeleceu no Éden. Primeiro aspecto: Deus estabeleceu e deixou claro para o homem a sua vontade, sua lei: não comerás. Deus deu limites para o homem, limites. Você tem que dar limite para o seu filho. Nós devemos dar limites para os nossos filhos. Tem que haver uma lei, ordem. Para haver ordem precisa de lei. Deus deu uma lei: não pode comer essa árvore aqui, o fruto dessa árvore. Segundo aspecto: a alma, irmãos, nós somos alma, é mortal. Deus falou: se comeres, certamente morrerás. Esse aqui é o sexto pilar. A lei de Deus, Deus deu limite. Só que esse limite, irmãos, não é para tirar a tua liberdade, a nossa liberdade. É para nos proteger. Não coma que você vai se manter vivo. Se você comer, você vai morrer.
Então o sexto pilar mostra a lei de Deus, que é um limite, uma proteção para o seu povo. E Deus mostrou, irmãos, que existe consequência para o pecado, a morte. Irmãos, será que Satanás derrubou esse pilar aqui? O livro Eventos Finais, irmãos, eu estou com ele aqui em minhas mãos. Ele fala que no grande conflito final, antes de Jesus voltar, vai haver uma anarquia no mundo. Você sabe o que é anarquia? Não haver mais leis, derrubar leis. Hoje, irmãos, nós vivemos num mundo em que tudo pode. O certo virou errado, o errado virou certo. Sem leis. Agora o Brasil votou aí, o Superior Tribunal de Justiça votou que existem muitos pormenores dentro desse voto, mas em geral, em que não há mais prisão na segunda instância. Ou seja, se você cometeu um crime, você só pode ser preso na hora que votar na última instância. Você acha que o Superior Tribunal de Justiça vai votar todos os casos no Brasil, irmãos, em tempo? A pessoa cometeu um crime aqui, ela vai ser presa só quando o superior votar. Isso é anarquia, meus irmãos. Isso é anarquia. As leis estão sendo quebradas. Mas o engraçado não é isso. O engraçado é que a lei foi feita para proteger só os grandes. Os pequenos vão condenar. Mas os grandes... Os grandes porque tem como pagar advogado e passando o negócio para frente. Suborno. Irmãos, então veja que as leis humanas, elas são leis falhas. Elas não dão o verdadeiro direito a todos. Só a lei de Deus consegue trazer justiça social. Então, 6 pilares. Deus é criador. O homem tem domínio sobre a natureza e é o governador representante deste mundo. Hoje Jesus é o nosso representante. Terceiro, alimentação. Quarto, vida no campo. Quinto, casamento monogâmico e heterossexual. Sexto, a lei de Deus como proteção e a penalidade para o pecado, a morte. Satanás diz hoje, irmãos, e ele disse lá no Éden, e isso tem ecoado até hoje: certamente não morrerás. Deus estabeleceu outro pilar no Éden e ele... Então tudo que Deus estabeleceu, irmão, Satanás derruba. Por quê? Lemos em Lucas 4, Desejados 114, porque ele entende que esse mundo aqui é dele. E se o reino e o império é dele, a lei de Deus não tem lugar aqui. Você entende? Agora resta um último pilar do Éden. Só resta um, irmãos. Todos os outros aqui já foram derrubados por Satanás. Só resta um. Você sabe qual é? Gênesis capítulo 2. Vamos ler o verso 2 e 3. Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O 7º pilar, irmãos, que Deus estabeleceu no Éden, no sábado, como um dia santo, sagrado, santificado, separado e abençoado por Deus. Meus irmãos, hoje se fala que todo dia do ano é um dia santo. Eu digo para vocês, baseado na palavra de Deus, só existe um dia santo: o sábado do Senhor, o sábado da lei de Deus. Esse é o 7º pilar que Deus estabeleceu, uma bênção de Deus para o seu povo, um memorial da criação. Quando eu e você estamos aqui aos sábados, irmãos, estamos dizendo que reconhecemos Deus como Criador de todas as coisas. E servimos a um Deus, não é qualquer Deus, um Deus que criou todas as coisas. O sábado é a assinatura de Deus na lei de Deus. Irmãos, quando você pega uma lei do presidente, como é que você sabe que a lei é do presidente? Porque lá no final tem uma assinatura, o nome do presidente. Agora, na lei de Deus, os 10 mandamentos, como é que a gente sabe que aquela lei de Deus, a lei é de Deus mesmo? Você vê o primeiro mandamento, lá diz alguma coisa, lá diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim.
Mas que Deus é esse que escreveu isso aí? A gente não sabe. Não farás para ti imagem de escultura. A gente não sabe quem escreveu isso. Lá fala, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não matarás. Diz alguma coisa aí quem escreveu essa lei? Não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás coisa. Todos os 9 mandamentos, irmãos, qualquer pessoa que lê vai achar, foi algum Deus que escreveu isso aí. Agora, quando lê lá no capítulo 20 de Êxodo, verso 8 a 11, diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, aí lá no final ele diz, porque em 6 dias eu fiz o céu, a terra, o mar. Então no mandamento do sábado é a assinatura, porque lá ele diz, eu que fiz essa lei, foi o Deus que criou os céus, a terra, o mar. Entendeu? Ali está a assinatura de Deus. Foi o 7º pilar que Deus estabeleceu lá. Mas o homem do pecado, o homem da iniquidade, o chifre pequeno de Daniel 7,25 fez o quê? Arrogou mudar a lei de Deus do sábado para o domingo. O livro Eventos Finais, irmãos, ele fala como isso vai terminar. Por que o sábado? Porque é o último pilar do Éden que falta para Satanás derrubar e consolidar esse mundo aqui, entre aspas, como o seu. Expulsar Deus daqui. É por isso que o sábado vai ser o ponto controverso. Olha o que a profecia bíblica diz, irmãos, em Eventos Finais, capítulo 9. Capítulo 9 diz assim, ó, página 85. A questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final em que o mundo inteiro será envolvido. A substituição do verdadeiro pelo falso é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Quando as leis humanas forem exaltadas acima da lei de Deus, quando os poderes da terra procurarem obrigar as pessoas a guardar o primeiro dia da semana, saibam que chegou o tempo para Deus agir. O sábado vai ser a última controvérsia. Por quê? Porque é o último pilar lá do Éden. Todos os outros Satanás já derrubou, só falta o sábado. Irmãos, quando você viu lá em 2015 legalizando o casamento gay, derrubou o penúltimo, só falta o sábado. E esse vai ser o alvo da mira de Satanás. Quando é que isso vai acontecer, Zanzito? Aqui diz assim, ó, página 85. Quando os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se aliar ao papado a fim de dominar as consciências e obrigar as pessoas a reverenciar o falso sábado, os povos de todos os demais países serão induzidos a imitar o seu exemplo. Queridos, este é o caminho que nós estamos andando. Apocalipse capítulo 7 mostra um anjo subindo do nascente do sol, clamando para os 4 anjos continuarem segurando os 4 ventos, até selar na testa o povo de Deus. Aquele anjo do nascente do sol é o povo do advento, que deve hoje estar clamando a Deus: Senhor, espera mais um pouco, para que nós possamos advertir o mundo acerca dos perigos de transgredir a lei de Deus. O sábado, irmãos, vai ser o último ponto controverso da batalha final. Quando todas as coisas, irmãos, estiverem caminhando para o conflito final, para o fim do grande conflito, haverá apenas 2 grupos. Haverá apenas 2 grupos. O primeiro grupo está descrito em Apocalipse 13, os que adoram a besta, sua imagem e o número do seu nome. Esse é um grupo. E haverá outro grupo. Você sabe qual é? Apocalipse capítulo 14. Abra sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Quando o mundo inteiro estiver em apostasia, estiver, irmão Júlio, pisando a lei de Deus, tripudiando nos preceitos do Senhor, na vontade do nosso Deus, Deus terá um povo
E ele vai poder dizer, sem nenhum receio, o que nós vamos acabar de ler. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Haverão dois grupos, irmãos.